Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre espíritos marinhos, espírito do povo, marido espiritual, entidades marinhas pertencentes do reino marinho, que muitas pessoas estão sofrendo ataques disso e não sabem que esse espírito existe. Já antes, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo de Batalha Espiritual, seja membro desse canal. Então, falando sobre esse assunto de entidades marinhas, muitas pessoas aqui com certeza já ouviram falar sobre a entidade de Iemanjá, mas nunca ouviram falar que existem espíritos no mundo espiritual que habitam nos mares, que têm poderes marinhos. Então essa entidade é uma rainha do mar, essa entidade é uma pombagira do mar, ela manda em outras entidades mais menores que estão ali debaixo do mar, são espíritos que habitam ali, que fazem as suas bruxarias marinhas ali e que atacam pessoas. Muitas pessoas também já ouviram falar de sereias. Realmente, pessoas contam história de sereia, mas eu posso te dizer que essas lendas são verdadeiras. Não que seja uma pessoa humana, tá? Que é uma sereia, mas que são entidades demoníacas que habitam nas águas. E essas sereias marinhas têm o poder de seduzir pessoas, seduzir pessoas através de algum meio de rede social, porque essas sereias, elas usam as redes sociais como meio principal de seduzir pessoas, tá bom? Pessoas que não têm vigilância, que gostam de ficar ali em rede social se expondo, sensualizando. Isso daí é um trabalho das sereias demoníacas, tá bom? E eu quero dizer outra coisa também, o marido espiritual. Muitas pessoas conhecem o marido espiritual, sabem que essa entidade existe, a maioria das pessoas já ouviram falar do íncubos e súcubos. E esse marido espiritual é uma entidade marinha. Esse marido espiritual é o mesmo que muitas pessoas contam a história também do botinho, né? Que ele atrai as mulheres para o fundo da água e seduz as mulheres. Então, esse marido espiritual é um demônio marinho. Ele é da mesma hierarquia, né, desse reino marinho que constitui ali no mar, no mundo espiritual. Esses demônios marinhos, eles atacam muito por meio de imoralidade sexual, sedução, né? Essas coisas de sedução são criadas exatamente, esses cosméticos malignos de vaidade. A maioria daqueles cosméticos que são consagrados ao diabo são criados por essas sereias no mar, tá bom? Por essas entidades, Iemanjá, tudo isso daí está ligado ao mundo, ao reino espiritual maligno, tá bom? E esse marido espiritual, ele começa a atacar o sonho das pessoas, porque ele lança imoralidade, ensina a pessoa a fornicar, a se masturbar, qualquer outra dessas coisas. Primeiro ele lança o sonho, depois que a pessoa vai dando lugar para aquilo, ela não ora, não repreende, não faz campanha, não jejua, aquele espírito vai ganhando poder sobre a vida dela, vai ganhando força sobre a vida dela. E aquela pessoa começa a dar lugar ao marido espiritual. Esse espírito, ele pode ser herdado, né, de família, família que está na promiscuidade, que está na fornicação, na imoralidade, tá bom? Se os seus pais te tiveram por meio de adultério ou fornicação, você pode ter 99% de chance, tá? De você herdar esse espírito da sua família, dos seus pais. E esse espírito ali vai ficar te atacando, entendeu? Por esse meio, isso daí é uma porta, é uma brecha no mundo espiritual que esses espíritos conseguem entrar na vida da pessoa. Se a pessoa anda na fornicação, fica com muitos homens, com muitas mulheres, tá? É uma brecha grande, você pode ter certeza que essa pessoa tem um marido espiritual ou uma mulher espiritual também, que é uma entidade também das águas, tá bom? Então, é uma entidade, eu vou falar também aqui sobre serpentes. Serpentes também são entidades marinhas, tá bom? Eu vou fazer aqui no canal campanhas sobre isso daí, tá? Campanhas de libertação sobre isso aí, em nome de Jesus, tá? Em breve a gente vai começar essas campanhas no canal. É um conteúdo muito profundo, tá?
é um conteúdo assim muito grande, tem muitas coisas, muitos detalhes que eu ainda preciso explicar para vocês, que não vai dar para me explicar tudo nesse vídeo, tá bom? E outra coisa também, entidade povo. Muitas pessoas pensam, ah, mas apenas um ser que habita no mar. Não, é um espírito também. Eu disse para vocês, as entidades dos mares são os mesmos animais. Essas entidades do mar se passam por animais das águas. É claro que todo espírito maligno que é do reino marinho, ele vai se passar por esses animais. Esse espírito povo, eu tive uma experiência com Deus. Olha para vocês verem, eu tive uma visão com Deus, Deus me mostrando acerca desse espírito. Mas eu falei com o Senhor, Senhor, eu não irei revelar essa visão. Eu preciso entender qual a interpretação dessa visão. E o Senhor me deu a interpretação hoje. E nessa visão, meus irmãos, eu estava numa casa. E nessa casa havia produtos de cosmético consagrados, um local onde se tinha cosmético de vaidade, tá bom? E eu me lembro, né, que nesta casa, uma voz começou a falar comigo. Você vai ficar alimentando povos. Gente, esta casa tinha muitos objetos de vaidade, tá bom? Tinha objetos, né, que eram consagrados a esses demônios, pertencentes a esses demônios. Então, uma casa que mantém o pecado, que mantém a vaidade, principalmente, que, como eu disse para vocês, a maioria dos cosméticos de vaidade são produzidos por esse reino marinho, tá bom? Então, isso alimenta os espíritos marinhos. Eu me lembro que essa voz que falou comigo era a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, que começou a falar comigo acerca daquela casa. Aquela casa em que eu me encontrava estava alimentando polvo, estava alimentando esse espírito polvo, entende? Então, o que o Espírito Santo me revelava naquela visão? Aquele povo, ele era o cabeça daquela casa. Ele estava no domínio daquela casa, porque as pessoas estavam alimentando os seus desejos. E o que o seu espírito povo ele faz? Ele controla a mente, a pessoa que está no poder desses espíritos. O que acontece? Uma pessoa que está sendo controlada por um espírito povo, ela tem distúrbio bipolar, ela tem problemas na cabeça, tem problemas na mente. Essa pessoa pode até também ter, sabe o quê? Aquelas pessoas que têm aqueles transtornos mentais, problemas mentais, ele também é responsável por essas doenças, tá bom? Ele controla a pessoa a fazer os seus desejos, ele se alimenta. E quando ele fica por cima de uma pessoa, ele fica por cima da cabeça da pessoa, para ficar controlando a pessoa e a pessoa realizando os seus desejos. Não se esqueça disso. A principal coisa que os espíritos marinhos, serpentes, maridos espirituais, polvos, tudo aquilo que é marinho, sereias, eles primeiro te seduzem. Eles vão seduzir a pessoa e a pessoa vai dar lugar e ele vai tomar posse. Porque pensa nos espíritos grudentos, são os espíritos marinhos, espírito de sereia, serpente, essas coisas aí, marido espiritual. Vocês sabem que muitas pessoas que já fizeram processo de libertação, essa pessoa deu lugar e esses espíritos voltaram novamente, porque são espíritos grudentos. É como se eles casassem com a pessoa, entendeu? Então o Senhor me deu essa experiência, que eu estava nessa casa e uma voz falava, né, que aquele lugar ali, aquela casa estava alimentando aquele espírito, porque tinha produtos ali que pertenciam a esse reino das trevas, tá bom? Então, quantas pessoas, elas têm sonhos assim, com esses bichos, tá bom? E preste bem atenção, pessoas que têm sonho com água suja, com enchente, pessoas que têm sonho com lagos, tá? Pessoas que têm sonhos com esse meio marinho. Sonhar você tomando banho com pessoas peladas, tá bom? Tomando banho com outras pessoas, fiquem alerta. Isso daí é um sinal que esses espíritos marinhos estão te atacando, tá bom? Que você está sendo atacado por esses espíritos.
Porque, como eu disse, esses espíritos seduzem a pessoa para levar a pessoa a executar os seus desejos. Então, eu quero deixar essas características para você, tá bom? E esse espírito de povo, ele faz muito problemas na vida da pessoa, ele controla a pessoa, controla principalmente a mente da pessoa, a pessoa tem transtornos mentais. A maioria das pessoas que nascem ou têm transtornos mentais, essas doenças da mente, pessoas que são assim, como se dizem, elas não têm o controle da mente, são pessoas bipolar, essas pessoas que são, que têm, como se diz, aqueles transtornos mentais, isso daí. As pessoas que não podem andar sozinha, que são sempre cuidadas por uma pessoa, porque elas não conseguem, não têm noção das coisas. Por exemplo, essas pessoas mais velhas que têm problema de esquecer as coisas, esquizofrenia, essas coisas assim. Isso daí, a maioria das vezes, o responsável disso é esse espírito, tá bom? Espíritos marinhos fazem isso com as pessoas e as pessoas não sabem. Porque, como eu disse, a igreja perdeu as estratégias de lutar contra esses espíritos. A maioria dos pastores nem sabem o que é isso. Se você falar isso para eles, vão rir de você, porque eles não sabem. Somente pessoas que observam o mundo espiritual, que presta atenção, que busca a Deus, que jejua, que paga o preço, consegue ver o mundo espiritual, consegue notar. Só as pessoas que passou por experiência de ataque desses espíritos, que Deus deu a interpretação, que Deus ensinou, que Deus treinou, vai conseguir entender como que esses espíritos agem. Então eu estou passando aqui algumas coisas para vocês. Eu preciso fazer muitas coisas, falar muitas coisas em outros vídeos também para vocês conhecerem um pouco e aprender que o mundo espiritual não é brincadeira, que você precisa ficar muito em vigilância, você precisa orar, você precisa jejuar, para esses espíritos não terem poder sobre a sua vida, tá bom? E a pessoa também que mantém pensamentos de moralidade, tá? Tem pessoas que têm pensamento de moralidade, tá? Por exemplo, esses espíritos, eles sabem. Aí muitas pessoas falam assim, mas o diabo não sabe, não consegue ler meu pensamento, não sabe o que eu estou cobiçando, não sabe o que eu estou pensando. Realmente, o diabo não sabe, nesse daí ele não tem acesso, porque quem sabe é Deus. Mas no momento que você está pensando em alguma pornografia, em alguma imoralidade, o que acontece? O seu corpo libera uma energia de que você está pensando em alguma moralidade, porque a pessoa vai liberar uma energia que ela está pensando em alguma coisa imoral. Por quê? Porque ela está sentindo desejo. Pessoas aí que fazem relação na mente, tá? Pessoas solteiras, pessoas casadas que têm esse pensamento, pelo amor de Deus. O diabo sabe, tá bom? Vocês homens que cobiçam mulheres na rua, tá? Homens aí, eu já vi muito homem, tá? Até mesmo homem solteiro que fica cobiçando mulher, tá? E esses demônios vêm para cima deles também, tá? Pode ter certeza que esses demônios já estão aí na vida dele há muito tempo, porque eles produzem isso na pessoa. E esses demônios conseguem ver as energias que estão sendo liberadas do seu corpo quando você está pensando, cobiçando alguma mulher, tá bom? Então preste atenção nisso daqui. Mulheres também que tenham a intenção de vestir uma roupa sensual, tá bom? De vestir roupas inadequadas para chamar a atenção dos homens na rede social. Vocês que estão querendo seduzir algum homem, pelo amor de Deus, isso daí atrai marido espiritual, atrai espírito de serpente, atrai espíritos marinhos, e esses espíritos já estão trabalhando na sua vida há muito tempo, tá bom? A partir do momento que a pessoa se sente seduzida por isso, esse espírito já está começando a entrar na vida dela. E eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês, que Deus abençoe a todos, continuem ligados aqui no canal, que eu vou estar fazendo campanhas contra isso, eu vou estar falando mais sobre acerca dessas coisas espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe.